Vamos falar um pouquinho do grande vitorioso dessas eleições, que foi o Centrão, né? Os partidos de centro, de fato, conseguiram ampliar e muito aí as suas prefeituras, principalmente quando falamos de PSD, que teve 878 prefeituras eleitas, republicanos, né, que praticamente dobrou o número de prefeituras também que ele alcança, o PL tentando atingir aquele objetivo cada vez maior de ocupar mais espaço no poder municipal em várias regiões do país. Como é que vocês olham para a escolha e principalmente para a maneira como o eleitor tem lidado com esses partidos, fugindo um pouco daquilo que está muito à direita e daquilo que está muito à esquerda, Deise? Tá. Nossa, eu poderia ficar algumas horas falando sobre isso. Vamos falar, né? O grande vencedor foi o Gilberto Kassab, Sim. né? Não, acho que é difícil de contestar isso. Se mostrando como, ou se mantendo como o principal player político do país, Não, né? A gente tem uma brincadeirinha entre um grupo de cientistas políticos que a gente fala assim, quando o mundo estiver acabando, olha para onde o Gilberto Kassab está indo. Ele sabe o lugar para tu te salvar, é o Gilberto Kassab. Mas, enfim, o PSD ele foi criado em 2011 e na primeira disputa para a prefeitura em 2016, eles já fizeram 500 prefeituras e a partir daí só foi crescendo. Esse número de 878 prefeituras que eles fizeram agora era um número que o Valdemar da Costa Neto queria para o PL. Né? O Valdemar tinha apostado primeiro em 1000 prefeituras, o PSD quase chegou ali. Então, olha a força disso. Eu acredito que a grande característica do Centrão, para ele conseguir se articular e sair o grande vencedor dessa disputa, é porque ele sai dessa planilha ideológica que esses grandes partidos de massa têm, como o PT, por exemplo, e ele vai... O Gilberto Kassab chegou a falar, né? Qual é o teu... Perguntaram para ele há algum tempo, assim, qual é o teu espectro ideológico? Ele é o do eleitor. Então, o Centrão, ele soube entender que existem disputas menores e soube se organizar internamente, em vez de criar uma liderança que vem de cima para baixo. O Centrão, ele organiza essas lideranças nos pequenos municípios e ele soube manipular essa articulação. Some-se a isso as emendas parlamentares do Congresso Nacional que acabaram fortalecendo essa disputa na prefeitura, né? Exatamente, tem essa isso parte também. prática é importantíssima. Inclusive, eu quero mencionar, Dávila, que hoje eu ouvi uma conversa, né, uma entrevista que foi dada pelo Gilberto Kassab, e ele foi questionado sobre liderança do partido, e ele falou, não, esse partido aqui não tem dono. Imagina só você tomar decisões sem ouvir o Rodrigo Pacheco, sem ouvir o Eduardo Paes, sem ouvir o Ratinho Júnior. Obviamente, ele vai se colocar como essa figura, né, que sempre tenta entrelaçar os seus principais figurões. Mas como é que você avalia o desempenho do PSD e de outros partidos de centro? Eles acabaram sendo chancelados por esse pragmatismo, digamos, que eles acabam adotando se a gente compará-los com outros partidos que estão mais nas pontas? Olha, o Gilberto Kassab tem uma qualidade única e ímpar na política brasileira. Ele pensa a longo prazo. Esse trabalho da eleição de 24 não aconteceu 6 meses antes. Ele vem trabalhando há 4 anos nisso. Ao desmantelamento do PSDB, ele foi trazendo os candidatos, foi fortalecendo. O Gilberto Kassab, ele não pensa na próxima eleição, ele está pensando daqui a 2, 3 eleições. E isso é raro, porque a maioria dos dirigentes políticos está pensando como é que resolve o problema desta eleição. E esse imediatismo, esse oportunismo do curto prazo é algo que complica a vida do partido. Então, o Gilberto Kassab já deixou, por exemplo, claro que tudo que ele pensa hoje sobre presidência da República, ele já está pensando em 2030. Ele não está nem com 2026. Você pensa uma pessoa que está pensando, eu vou disputar a presidência em 2030, o que eu preciso? Eu preciso ter essa base de prefeitos, eu vou ter que fazer uma bancada boa em 2026 no Congresso, eu preciso eleger tantos governadores para 2030... eu ser, na verdade, a pessoa que vai colocar o próximo presidente no poder. Então, assim, esta visão de longo prazo você não vê nos dirigentes partidários. E isso dá uma vantagem comparativa para o Kassab gigantesca no PSD. Então, eu acredito que ele escuta todo mundo, mas como está todo mundo pensando no umbigo dessa eleição, ele está com o olho como bom engenheiro, planejador, ele está pensando em construir lá na frente. E isso é algo raro na política brasileira. Ele tem uma postura de longo prazo que nós não conseguimos ver em outros partidos. E por isso o sucesso do PSD. Todo mundo acha que é só a grande habilidade do Kassab construir alianças, costurar pacto, mas tudo isso em torno de um projeto de longo prazo. Agora, o que a gente percebe também, Gani, é que esses partidos eles não se apoiam apenas numa figura protagonista. A exemplo do que acontece com o PT hoje, tendo o presidente da República como principal figura, o presidente Lula, e o PL tendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles não. Eles vão fazendo essa costura a longo prazo, trazendo, de certa forma, várias pessoas que podem se tornar
importantes competidores aí em possíveis eleições. Exatamente, tem um caráter muito mais pragmático, tem as emendas que a Deise trouxe muito bem, exatamente. A máquina partidária, o corpo a corpo, tempo de televisão, tudo isso conta a favor. E vamos lembrar também que o PL cresceu bastante nessa eleição, mas o Centrão também está dentro do PL. Embora Jair Bolsonaro seja do PL, mas o PL tem duas alas. O PL tem o seu DNA de lá de trás, que é o Centrão. Vamos lembrar que o PL já foi da base do governo Lula, né, do governo PT, hoje está com o Bolsonaro. Então, o PL de Valdemar Costa Neto, esse PL é também centrão e cresceu bastante nessa eleição. Esse crescimento do PL não decorre apenas da figura de Jair Bolsonaro. Evidentemente que em uma ou outra cidade, Jair Bolsonaro teve um peso. Mas em outras cidades, não foi o PL de Jair Bolsonaro que elegeu o prefeito, mas o PL do Centrão. Agora, Bia, dessa imagem que a gente está falando do PSD e desse Centrão, essa imagem ela ficou muito característica ontem durante o discurso do Ricardo Nunes, porque naquele palanque, com aquele tamanho de coligação, quem estava lá? Gilberto Kassab, Tarcísio de Freitas e outras figuras que integraram essa coligação e que fazem parte desses partidos, né? Republicanos, PSD e etc. Como é que isso garantiu também que, de certa forma, ele conseguisse se manter em primeiro nessa partida para o segundo turno das eleições, no teu ponto de vista? Evandro, o Kassab, ele tem ali ele é uma peça-chave, né, nesse movimento, inclusive, para o Tarcísio conseguir se descolar um pouco como fez da figura do Bolsonaro, né? Foi o grande teste aí do Tarcísio essa primeira eleição como político, se ele conseguia sobreviver sem o Bolsonaro ou não, e ele sobrevive e muito aconselhado pelo Kassab, por outros membros, claro, mas o Kassab está sempre ali com o Tarcísio, então é uma figura que conversa bastante com ele, e Tarcísio, ele se desloca um pouco para o centro também, apesar dele ser do Republicanos, como ele era uma figura sempre muito ligada ao Bolsonaro, a visão que muitos eleitores e muita gente tinha dele era uma visão bem mais à extrema-direita. Muitos comportamentos dele mostram que ele não é bem assim, e com a chegada, então, de pessoas próximas a ele, do Centrão como o Kassab, o Tarcísio se descola, passa aí nesse teste, né, de sobrevivência sem o Bolsonaro e consegue trazer o Ricardo Nunes. Então, o Centrão teve um papel crucial nesse incentivo do Tarcísio para conseguir ganhar as próprias asas que ele já tinha, mas de repente estava ali preso em algumas amarras, e aí com isso ele consegue puxar o Ricardo Nunes, porque a grande vitória da eleição, acho que pelo menos em São Paulo, desse primeiro turno, é do Tarcísio, na verdade, porque foi ele que foi o grande impulsionador dessa campanha e que agora sai como alguém aí com as próprias asas, né? E tivemos o protagonismo do centro e da centro-direita e a esquerda, de certa forma, cambaleando em principais prefeituras aqui do país, né? Como é que vocês avaliam o desempenho do PT? Porque hoje eu vi vários integrantes do PT comemorando o fato deles aumentarem de 183 para pouco mais de 240 prefeituras no país. Mas se a gente olhar para as capitais e para as maiores cidades aqui do Brasil, nas disputas também prevaleceram partidos como PL, Republicanos, PP. E o PT, que estava na disputa, ficava sempre em terceiro ou em quarto lugar. Ainda há algum segundo turno em que ele conseguiu caminhar e que a gente vai precisar esperar agora o resultado no dia 27 de outubro. Mesmo assim, nas grandes cidades, a gente vai percebendo que a esquerda está perdendo espaço, né, Deise? O PT não tem nada para comemorar. A gente, vamos lembrar que... Números maiores nem sempre significam números positivos, exato. Né? Foi um crescimento peronomútil ali. Porque se a gente for olhar, quando o presidente Lula foi eleito pela primeira vez, o PT tinha em torno de 500 prefeituras. Era mais ou menos esse o número. Mas depois disso ele só foi crescendo. Lula 2 cresceu, chegou a ter 600 prefeituras. Aí veio a Operação Lava Jato, impeachment de Dilma Rousseff e começou uma queda livre. E a partir daí foi só caindo e não voltou, não recuperou mais. Esse aumento que teve agora, ele é muito inexpressivo. E o PT ficou em nono, acho que entre os partidos políticos, né? Foi isso, foi nono. Não tem comemoração nenhuma aí e perdeu grandes centros. E aí tem um outro ponto que o PT tem que começar a pensar, se for um pouquinho esperto com o resultado dessas eleições, a fazer sucessor, tem que começar a pensar no sucessor, porque vai ficar centrando na figura do presidente Lula o resto da vida, até quando? E a grande característica... Isso aconteceu nas prefeituras também, né?
candidatos do PT é gente que já concorreu, que já foi prefeito. Exato, não tem... lá nos anos 90, lá nos anos 80 e de repente está como candidato agora em 2024. Não tem renovação de liderança e assim, vamos combinar, o Lula não vai poder ser candidato para sempre e precisa renovar nessas bases, que é o que o PSD do Kassab faz e é o que o Centrão está fazendo. Essa articulação interna nas pequenas cidades. Então o PT tem que olhar esses números, não comemorando como a Gleisi comemorou, mas com um senso crítico e dizer, não, peraí, sabe, agora vamos pensar a longo prazo e vamos tentar formar lideranças aqui, porque desse jeito não vai dar, não. E falando em senso crítico, eu até ouvi uma manifestação do João Campos a ser questionado sobre por que a esquerda não conseguiu ter o desempenho esperado, e ele falou muito também sobre linguagem, né? A maneira como a esquerda hoje vem manifestando as suas propostas, se distanciando um pouco da questão pragmática, daquilo que a população realmente precisa, do que é prático, e indo muitas vezes para o campo ideológico. E isso, de certa forma, faz as pessoas olharem e falarem, isso aqui não é para mim. Você concorda, Dávila? Concordo. Aliás, o discurso ideológico é um discurso velho para os desafios da realidade. Então, a esquerda vai ficando com cada vez mais de cara de velha. E aí tem um ponto importante, a Deise trocou aqui, o que aconteceu com o PT é um pouco, pensando na nossa história política, o que aconteceu com a Arena e o MDB lá atrás. A Arena era o grande partido do governo que, conforme as eleições começaram, o MDB começou a ganhar espaço, principalmente a partir de 1974, 78, foi ganhando espaço nas grandes capitais, a Arena foi expulsa para o interior. E virou um partido de rincão. E aí, para sobreviver politicamente, inventaram duas excrescências que estão valendo até hoje. Primeiro foi o limite de 70 deputados e 8 para dar mais peso ao Norte e Nordeste, onde a Arena tinha a maioria dos votos. E segundo foi criar o terceiro senador, que chamava senador biônico, que era o senador escolhido pelo presidente da República. Você tinha dois eleitos, um era escolhido pelo presidente da República. Entramos numa cápsula agora. Não, mas para vocês verem, não, mas como é que essas coisas ficam? Por isso que nós temos 3 senadores e não 2. E por isso que nós temos esse limite constitucional de 70 deputados, a maior bancada e a menor de 8, que prejudica muito a qualidade da representatividade. E aí volta um ponto que a gente está falando do Centrão. Tudo isso mostra por que o Centrão cresce. O Centrão cresce por duas coisas. A legislação eleitoral está ajudando muito. Primeira coisa, cláusula de barreira. Vai ajudando a diminuir o número de partidos. Toda vez que diminui o número de partidos, cresce os grandes partidos do Centrão. Eles é que vão tomando cada vez mais poder. Segundo, controle da presidência da Câmara, do Senado, das emendas. Você vê que tem um efeito direto das emendas nas eleições municipais, quem consegue se eleger ou não. Terceiro, a cláusula de barreira vai estar subindo nas próximas eleições, ou seja, a consolidação vai ser ainda maior. E quarto, Gilberto Kassab trouxe aqui no nosso programa, na entrevista com o Davi, uma informação muito importante, que ele vai lutar para acabar a coligação majoritária. Ou seja, ou o partido tem candidato, ou ele não vai poder coligar na majoritária. Já não pode coligar na proporcional. Agora ele quer acabar com a coligação majoritária. Então, assim, ou o candidato apresenta um candidato, ou ele não vai apoiar ninguém, não tem. E isso vai ajudar demais essa centralização do Centrão. E aí o que mostra? Os partidos que não estão neste grupo foram os que perderam. O PSDB. O PSDB não é nem centrão, nem oposição fraca. Perdeu 250 prefeituras. Aliás, o PSDB, né, bateram o prego no caixão ali. Não, em São Paulo, o partido que a última eleição municipal elegeu o prefeito da capital, agora teve um candidato que teve um pouco mais de 1%, é assim, o resultado mais deprimente é o fim do PSDB. Mas o fato é que, e mesmo a federação, porque o Cidadania perdeu também mais de 100 deputados, 100 prefeitos. Então, o que acontece? Quem não é o consolidador, ou vai ser consolidado ou vai ser fragmentado. Então, a mudança na legislação eleitoral mostra que, se não for 2026, 2030, nós vamos ter 5, 6 partidos no Brasil só. Vai ter uma consolidação e quem vai consolidar vão ser esses grandes partidos. O que aconteceu com o PT, Gani, no teu ponto de vista, e com outros partidos da esquerda também? Olha, o que eu vejo que há uma crise de identidade dentro da esquerda e uma discussão dentro da própria esquerda do que a esquerda quer ser. Porque lá no passado, a velha esquerda, vamos chamar assim,
ela estava muito ligada a problemas concretos da população. Questões sociais, né? Exatamente, questões sociais, econômicas e políticas. Então, havia uma legitimidade, né, com pautas relacionadas a saneamento básico, a pobreza, a desigualdade, o caminho... A incluir o pobre no orçamento, Exatamente. Né? Então, para a direita, grosso modo falando, o caminho para tirar da pobreza seria menos Estado, mais iniciativa privada, mais emprego. O caminho para a esquerda, para tirar da pobreza, seria mais assistência social e mais Estado, grosso modo falando. Mas havia uma legitimidade da pauta, né, de um problema concreto da população, transporte público, saneamento, saúde, educação, etc. Agora, a esquerda está dividida. Para onde está indo a esquerda? E até por influência da esquerda norte-americana, né, das universidades, enfim, que há essa nova esquerda que migrou para a pauta cultural e ideológica. E aí a população mais pobre fala, mas peraí, o que isso tem a ver? Descriminalização das drogas, mas eu não quero que meu filho use droga, né? Aborto, isso aqui não me representa, né? Eu estou preocupado aqui se vai chegar o transporte público no meu horário, se eu vou ter acesso ao SUS, se meu filho vai ter acesso de qualidade. Então, há uma discussão dentro da própria esquerda, né, da velha esquerda com essa nova esquerda. E talvez isso, de alguma maneira, esteja chegando no eleitor. Agora, Bia, diante desse distanciamento, como é que a campanha do Guilherme Boulos vai fazer? Porque ela tentou se colar num primeiro momento com o presidente da República, ele participou de vários eventos importantes do Boulos, mas eu percebi ali que no final da campanha o presidente não estava sendo muito citado, não. E com esse resultado agora demonstrando que o eleitorado de São Paulo também está meio cansado desse discurso, eles vão ter que dar uma rebolada ali para poder encaixar as peças, né? Vão ter que rebolar, mas continuam pensando ainda na estratégia de nacionalização da campanha. Ainda está muito forte isso. Um comentário antes disso, que a gente estava falando do PSDB, não elegeu nenhum vereador aqui em São Paulo pela primeira vez. Todos migraram para o Ricardo Nunes. Bia. O pessoal do PSDB foi para o MDB, outros partidos. Então, só para fechar a questão PSDB. Mas voltando ao Boulos... Por enquanto, a estratégia da campanha segue sendo apostar na nacionalização. Então, eles vão usar a figura do Bolsonaro, colada ao Nunes, e falar, olha, você quer isso aqui? Vão relembrar pandemia, vacinas, essas questões polêmicas da gestão do ex-presidente, inclusive usando algumas falas que o Ricardo Nunes moldou para esse público. Por exemplo, ele disse recentemente que voltou atrás daquela questão do passaporte da vacina. Foi uma fala moldada ali para esse público que ele queria pegar. Então, essas questões vão ser usadas para o Guilherme Boulos falar o seguinte, vocês querem um Bolsonaro 2.0 em São Paulo? Então, eles vão continuar usando a figura do Lula. O Lula se comprometeu a vir mais para São Paulo, até porque ele não tem mais muito assim, o que investir agora nesse segundo turno. O Boulos é uma das grandes apostas, a primeira vez que o PT não tem um candidato na história de São Paulo. Então, ele vai participar com mais frequência. Então, eles vão apostar muito nessa polarização e num discurso que o Boulos já fez ontem, que é o discurso de quem é novo e quem que é o velho na cidade. O que o Boulos está falando? Olha, mais gente votou em outros candidatos do que por manter o Ricardo Nunes. Então, quem quer o Ricardo Nunes, beleza, mas quem não aguenta mais a situação do jeito que está, vamos mudar. Então, é assim que ele vai tentar fisgar eleitores até do Pablo Marçal. Vocês não queriam o Ricardo Nunes. Então, vamos comigo, porque eu sou novo.